alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, leiam o texto de apoio e os slides que são o roteiro desta pré-aula. Os irmãos dizem, o senhor não repete a revista. Não repetimos a revista. A proposta do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E se os irmãos não querem ficar perdidos, é só acompanhar o nosso texto de apoio e os slides, porque nós seguimos o roteiro que ali está proposto. Além deste nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos desta mesma lição, sempre procurando dar todos os pontos de vista mais prováveis, todas as maneiras para que o irmão tenha aquela que o irmão melhor entende, melhor se adapta. Além da lição de adultos, o portal Escola Dominical disponibiliza textos de aula, videoaulas, dinâmicas, de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. E qualquer dúvida que o irmão tenha, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões nas nossas redes sociais. Se alguém responder, não é da nossa responsabilidade. E, por fim, o irmão pode assistir à transmissão ao vivo da aula preparatória do estudo dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, às 19 horas, horário de Brasília, do sábado. E, se estiver em São Paulo e região, é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam a palavra de Deus. Ela se realiza no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só acontece quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, nós estamos vendo os principais problemas e os principais desafios que envolvem os relacionamentos familiares, porque não há como termos uma vida espiritual sadia se não tivermos uma vida familiar sadia. E verificando, depois, os princípios que a Bíblia fala a respeito destes aspectos da vida familiar, vendo exemplos bíblicos, casos bíblicos. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, uma família nada perfeita. Que as famílias não são perfeitas, todos nós já sabemos. Porque nós estamos neste mundo e nós somos imperfeitos. Nem a família de Jesus foi perfeita. A chamada Sagrada Família, ela não era perfeita. Não era perfeita porque, por exemplo, ela possuía incredulidade. Sim, se você for lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 5. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus eram incrédulos. Eles só se converteram depois da ressurreição de Jesus. Então, era uma família imperfeita. Até a família de Jesus. Jesus é perfeito. Ele é um homem sem pecado, sem natureza pecaminosa. Além de homem, é Deus.
Ele é perfeito, mas a sua família era imperfeita, porque a sua família não era formada só dele, era formada de José, Maria e seus irmãos. Então, quando nós vemos uma família nada perfeita, esta família pode ser a minha e a sua. Tanto que quando saiu o título dessa lição, eu nem sabia qual seria o caso bíblico. Precisei esperar chegar a revista para que eu descobrisse que esta família, que vai ser analisada pelo pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e é o comentarista desse trimestre, só depois, ao folhear a revista, vi que se tratava da família de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que tinha uma família nada perfeita. Quando falamos em perfeição, então, em primeiro lugar, nós devemos entender que nenhum ser humano é perfeito. Nem mesmo Adão e Eva, antes de pecarem, eles eram perfeitos. Isso por quê? Perfeição, diz o dicionário Ruais da língua portuguesa, é estado ou condição de quem ou do que atingiu a máxima completude. Condição de quem ou do que se mostra isento de defeitos e de imperfeições. É quem está no topo máximo, quem está completo, quem não tem o que melhorar, quem não tem o que progredir, porque já está no estágio máximo. E neste estágio, somente Deus. Só Deus é perfeito. Porque Deus não precisa aprender mais, Deus não precisa progredir mais, Deus não precisa se aperfeiçoar, porque ele já é perfeito. Ele já tem o máximo estágio. O apóstolo Paulo, por algumas ocasiões, ele mostra esta realidade de que somos imperfeitos. Podemos citar algumas passagens do apóstolo onde ele demonstra que somos imperfeitos. A primeira delas está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, Paulo mostra que quem tem a estatura completa, quem detém a completude é Cristo, é Jesus. E nós, embora salvos, separados do pecado, santos, portanto, nós não somos perfeitos. Tanto que Jesus coloca na igreja os dons ministeriais, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, os santos são imperfeitos, precisam ser aperfeiçoados. E qual é o limite? O limite é a medida completa de Cristo. Paulo, que tinha os 5 dons ministeriais, que tinha os 9 dons carismáticos, Paulo diz que não era perfeito. Filipenses capítulo 3, versículo 12. É mais uma passagem que Paulo fala da perfeição. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim,
Não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja que Paulo, este gigante espiritual, ele dizia que não era perfeito. E ele estava prosseguindo para o alvo, que era a perfeição. Então, mais uma vez aqui, o apóstolo mostra que ele não era perfeito e que ninguém é perfeito, a não ser Cristo, a medida completa de Cristo. Então, nós somos imperfeitos. Adão e Eva não tinham pecado, foram criados por Deus sem a natureza pecaminosa, dotados de livre-arbítrio, mas eles não eram perfeitos. O texto bíblico diz que eles eram retos, mas não perfeitos. Veja lá, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. O homem foi criado reto, sem pecado, santo, mas não perfeito. Porque pelo simples fato dele ser criatura, dele ter tido um início de existência, já denuncia que ele é imperfeito. Porque o perfeito, ele está no máximo, na máxima completude. E para ser perfeito, eu preciso ser eterno. Não ter começo nem fim, só Deus é eterno. Nós temos um começo. Houve um período em que nós não existíamos, portanto, não somos perfeitos. Então, ainda que salvos em Jesus, nós não somos perfeitos. Somos santos, mas não perfeitos. Então, ninguém é perfeito. Se ninguém é perfeito, a não ser Jesus, se ninguém é perfeito, as nossas famílias também não são perfeitas, porque os seus componentes são imperfeitos. E a união de imperfeitos gera imperfeição. A união de imperfeitos não gera perfeição. Adão e Eva tanto não eram perfeitos, mesmo antes de pecar, que Deus vinha ao encontro deles toda a viração do dia para aperfeiçoá-los, para ensiná-los, para completá-los. É por isso que eu e você temos que estar em comunhão com Deus, participar da natureza divina. Por quê? Porque sendo imperfeitos, quando estamos em comunhão com Deus, nos aperfeiçoamos, caminhamos à perfeição, que nunca será alcançada. Porque quando formos glorificados, nós seremos semelhantes a Cristo. Como homens, seremos até perfeitos. Mas Jesus é Deus. E o homem glorificado terá uma perfeição limitada. Porque Jesus é Deus que se fez homem. E nós seremos homens que não vamos nos fazer Deus. Nós seremos homens glorificados em plena comunhão com o Senhor para sempre, mas nunca perfeitos. Tanto que para sempre aprenderemos com o Senhor, para sempre caminharemos com Ele. Deus é infinito. Nós somos finitos, somos limitados. E só o infinito é perfeito. Agora, quando Adão e Eva pecaram, aumentou a sua imperfeição. A imperfeição que era, podemos dizer assim, essencial, né, pelo fato dele ser criatura, a imperfeição que era da sua natureza de criatura, ela também passou a ser uma imperfeição moral e uma imperfeição
espiritual. Porque com o pecado, o homem se tornou escravo do pecado, escravo do maligno. Ele já não podia mais fazer o bem, ele não podia se salvar. Então, ao lado da imperfeição essencial, decorrente da sua natureza de criatura, o homem também adquiriu uma imperfeição moral, uma imperfeição espiritual. Esta imperfeição moral, esta imperfeição espiritual, ela é retirada quando nós somos libertos por Jesus. Jesus nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário, e quem crê em Jesus é liberto. É por isso que Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí nós somos livres do poder do pecado. Somos livres da natureza do pecado. Porque somos nova criatura. E esta nova criatura é moral e espiritualmente tendente à perfeição. Ainda não é perfeita, porque Paulo mesmo diz que ainda não tinha chegado à perfeição. Chegaremos à perfeição moral e espiritual na glorificação, no dia do arrebatamento da igreja, porque seremos semelhantes a Jesus. É o que diz o apóstolo João. O apóstolo João, lá em 1 de João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E Paulo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 13, 1 aos Coríntios, capítulo 13, ele nos diz: porque agora vemos por espelho, 13 e 12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E o que quer dizer isso? Versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então nós alcançaremos a perfeição moral e espiritual, jamais a essencial, porque não somos Deus, nem nunca seremos, mas alcançaremos a perfeição moral e espiritual no dia da glorificação, quando se encerra o processo da nossa salvação, e nós seremos semelhantes a Jesus glorificado e para sempre estaremos com o Senhor. Então, perfeitos em essência, nenhum de nós é. Nem seremos. Com o pecado, passamos a ser imperfeitos moral e espiritualmente. E alcançaremos a perfeição moral e espiritual no dia da glorificação. Então, em família, nossas famílias, elas são imperfeitas do ponto de vista existencial, essencial, e são também imperfeitas do ponto de vista moral e espiritual. Nenhuma família é perfeita. Não busque a perfeição. Eu costumo dizer que o diabo, ele procura nos enganar ao nos colocar os óculos da perfeição. Ele quer que nós usemos os óculos da perfeição. E quando nós usamos os óculos da perfeição, nós encontramos defeitos em todas as pessoas, porque elas são imperfeitas. E quem é imperfeito tem defeito. E aí, com esta visão dos defeitos das outras pessoas, o inimigo procura nos trazer decepção, nos trazer desânimo e nos incentiva a pecar, já que todo mundo é imperfeito. Só que nós não podemos usar esses óculos. Nós temos que usar os óculos que Deus nos dá,
que Jesus nos dá, que são os óculos da santidade. Ao usarmos esses óculos, nós vamos encontrar a santidade nas pessoas imperfeitas, mas que creram em Jesus, foram libertas do pecado e hoje estão combatendo o pecado. Pecam às vezes às vezes não, sempre pecam por acidente, mas se reerguem. É dito que um teólogo, e eu não consegui identificá-lo, mas um teólogo disse que a perfeição está no fato de que aquele que cai, ele se levanta por Cristo Jesus. É o que o apóstolo João fala em 1 de João, capítulo 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que não devemos pecar. Lutamos para não pecar. Mas se pecarmos por acidente, Jesus está pronto para nos perdoar. Nós devemos recorrer a Jesus imediatamente e pedir que ele nos perdoe. E aí está a perfectibilidade, podemos dizer assim, a possibilidade de o homem alcançar a perfeição moral e espiritual quando da glorificação. É que apesar dele ainda pecar, ele pode se levantar. É o que diz esse teólogo. Eu não me lembro se eu quis ver se era Agostinho ou se era Bernardo de Calaval, mas ele diz que a perfeição cristã está no fato de que nós podemos, pela graça de Deus, nos levantarmos depois de cairmos. E aí nós nos lembramos do que diz o proverbista lá em Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Aqui que está a diferença. O justo cai, porque ele é imperfeito, mas ele se levanta, porque ele crê em Jesus, ele está prosseguindo para a perfeição. Ele almeja, ele deseja a perfeição. E aí sim, Bernardo de Claraval diz que o cristão é aquele que almeja a perfeição, que somente alcançará na glorificação. Mas ele almeja, deseja e caminha para a perfeição. Por isso que ele se levanta. Porque ele tem a salvação em Cristo Jesus, ele está liberto do pecado e no seu fracasso momentâneo, que não é o que ele queria, nem o que ele almejava, ele clama a Jesus e Jesus o levanta. A graça de Deus o fortalece. É por isso que Paulo diz a Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aí ele continua a caminhar para o céu. É o que nós vemos ali, todos aqueles episódios a envolver o peregrino lá de John Bunyan, né? Até o momento em que ele tem um desvio espiritual muito grande, ele sai do caminho, mas desejando voltar ao caminho, ele é vitorioso, ele é vencedor e consegue chegar até a cidade celestial. Então, é o sentido da perfeição. Então, quando dizemos que nossas famílias são imperfeitas, nós dizemos que as nossas famílias erram, as nossas famílias têm defeitos, os seus integrantes erram, os seus integrantes têm defeitos, mas a família precisa procurar ir à perfeição, procurar desejar a perfeição moral e espiritual. Precisa
buscar a presença de Deus, fortificar-se na graça de Deus, porque aí ela vai ser perfeita? Não, mas ela vai desejar a perfeição e caminhar rumo à perfeição. E assim, todos chegarão à cidade celestial. Na obra de John Bunyan, a primeira parte é o peregrino. O peregrino é cristão que chega sozinho à cidade celestial. Mas a sua família, comovida pelo exemplo de cristão, resolve fazer a mesma caminhada. E aí, Cristiana e os seus filhos vão também, e todos eles chegam à cidade celestial. Por quê? Porque houve o desejo de chegar lá. Também erraram, também fracassaram, também tiveram problemas, mas todos tinham o desejo, a disposição e a fé e a confiança em Jesus. E por isso todos chegaram à cidade celestial. Veja que Adão e Eva, eles, ao pecarem, eles creem na promessa da salvação e ensinam os seus filhos a adorar a Deus. E ao crer na promessa da salvação e ensinar os seus filhos a adorar a Deus, e aquele que adorava a Deus do jeito que Deus queria, ao ser morto, Deus providencia um substituto para que este invoque o nome do Senhor. Veja que Sete foi dado em lugar de Abel, e Sete começou a invocar o nome do Senhor e deu origem ao primeiro povo de Deus da terra, que era a sua linhagem. Tudo isso acontece por quê? Porque havia o desejo da perfeição, porque havia o desejo de servir a Deus, o desejo de agradar a Deus. E aí Deus providencia, mesmo em meio às tragédias, como foi o assassinato de Abel, como foi a perdição de Caim, mesmo em meio às tragédias, Deus providencia que a família subsista no seu caminho em busca ao alvo, como diz o apóstolo Paulo. Então, nós somos imperfeitos. Não busquemos pessoas perfeitas, mas todos nós devemos criar famílias e ser membros de uma família que deseje ardentemente caminhar para o céu. Que ao pecar, que ao errar, pede perdão a Deus. É purificado pelo sangue de Cristo e retoma a caminhada rumo ao céu. As famílias escolhidas por Deus na Bíblia não eram perfeitas. A primeira família foi que introduziu o pecado no mundo. Mas depois, como eu disse para os irmãos, ela pôde criar o culto doméstico, criar a adoração a Deus, criar a invocação do nome do Senhor. Noé, em meio àquela perdição generalizada, continuava com sua família servindo a Deus. E por isso a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Foi ele poupado do dilúvio, mas não era uma família perfeita. Depois nós tivemos aquele episódio em que Noé se embriaga, em que seu filho Cã o desrespeita, em que ele amaldiçoa a seu neto Canaã por causa de Cã. E seus descendentes acabam introduzindo a idolatria com o seu bisneto Nimrod. Aí Deus é obrigado a separar aquela comunidade única em várias nações, confundindo as línguas, e separa ali a família de Abrão. Abrão, que também não tinha uma família perfeita. Nós já começamos o trimestre mostrando os erros de Abrão e Sarai, que depois mudaram seus nomes para Abraão e Sara. Mentira, engano, incredulidade, impaciência.
Quantas coisas aconteceram. Mas Abraão exultou em ver o dia de Jesus, quando ele sacrifica Isaque. O próprio Isaque, também vimos as falhas que ele cometeu. A predileção por um dos filhos foi a nossa lição número 2. Mas o fato é que ele pôde passar adiante a bênção de Deus a Abraão para Jacó. E nós vimos também aqui, já nesse trimestre, quantas falhas vemos nas famílias de Jacó: idolatria, engano, ciúme, inveja. Mas Deus preserva esta família para dela fazer a nação de onde viria o Salvador, Israel. Então, os irmãos vejam que a imperfeição é própria da vida familiar. Prática pecaminosa. Os erros. Mas, quando há o desejo de perfeição, ao arrependimento dos pecados, à renovação espiritual e ao cumprimento do propósito de Deus de bênção para essas famílias. A família de Noé foi abençoada, a família de Abraão foi abençoada, a família de Isaac foi abençoada, a família de Jacó foi abençoada. Porque há esta disposição de agradar a Deus, de servir a Deus. Os erros vêm por acidente, vêm pela própria imperfeição, mas as pessoas não permanecem no erro, não teimam no erro. Elas se arrependem, mudam de atitude e passam a agradar a Deus. E Deus as abençoa, e Deus as fortifica, e Deus faz com que elas sejam instrumentos para a salvação da humanidade. E as famílias se tornam em lugar de comunhão entre si e de comunhão com Deus, um verdadeiro pedacinho do céu na terra. Foi assim até com a família de Jesus. Seu pai José deve ter morrido cedo, pois já nas bodas de Caná, Maria se fazia acompanhar do próprio Jesus, que era o filho mais velho. Os seus irmãos incrédulos se tornam crentes, e no dia de Pentecostes, lá estava Maria e os irmãos de Jesus esperando o batismo com o Espírito Santo e foram batizados com o Espírito Santo. E vemos um dos irmãos de Jesus, Tiago, sendo pastor da igreja em Jerusalém. E vemos um outro dos irmãos de Jesus, Judas, ao lado de Tiago, escrevendo uma epístola na Bíblia Sagrada. Uma família que buscou a perfeição, que se arrependeu dos seus pecados e que passou a ter a Jesus como exemplo, como alvo, e passou a adorar a Deus. Esse é o sentido da perfeição. É esta disposição de caminhar para o céu. E quem tem a esperança de ir para o céu, quem quer ir para o céu, diz o apóstolo João, que foi quem cuidou da mãe de Jesus, lá em 1 de João 3:3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Veja que para chegar à perfeição, eu preciso
estar na santidade. A santificação me leva à perfeição. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E no momento da perfeição, o que vai acontecer é que nós veremos o Senhor. Como diz João, seremos semelhantes a Ele, e como Ele é, o veremos. Ver a Jesus como Ele é a perfeição. É quando nós chegarmos à perfeição. Seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Mas eu só chego à perfeição se eu passar pela santificação. É por isso que a glorificação, que nos torna perfeitos, é o último ato do processo da salvação. E antes da glorificação, nós temos a santificação progressiva. O processo da salvação, ele tem vários atos simultâneos. O arrependimento, o perdão, a justificação, a santificação posicional, a adoção, a regeneração. Esses 6 atos são simultâneos. Mas depois eu tenho a santificação progressiva, que é prolongada, até o dia do arrebatamento da igreja, ou o dia em que eu sou promovido para o céu, para o paraíso. Minha morte física. Essa é a santificação progressiva. E sem ela, ninguém chega à glorificação. Então a nossa família tem que buscar a santificação. Se ela busca a santificação, ela está caminhando para a perfeição. E é isso que nós precisamos ter. E o caso que o comentarista escolheu para falar de perfeição, esta família nada perfeita, é a família de Davi. O rei Davi, irmãos, ele é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Esta expressão, que diz que ele é o homem segundo o coração de Deus, é dada lá em 1 Samuel 2:35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. E há uma promessa que o profeta Jeremias, muito tempo depois de Davi, disse: e vos darei pastores segundo o meu coração, que os apacentem com ciência e com inteligência. Que está lá em Jeremias 3:15. Então vemos que essa expressão, segundo o meu coração, segundo o coração de Deus, uma expressão que fala que é um homem que agrada a Deus. Nesse primeiro versículo que nós colocamos, ali se entende que ele se refere a Samuel, ou a linhagem de Zadok, né? Porque Deus estava repreendendo a Eli pelos seus pecados, pecados dos quais, como nós já estudamos numa lição anterior, ele não se arrependeu e não mudou. Ele não quis buscar a perfeição. Ele é como um ímpio que tropeçou, caiu e ficou no chão. Mas o justo, quando ele cai, ele se levanta, porque ele quer se levantar, porque ele pede a Deus, e Deus o levanta. Ele reconhece o seu erro, reconhece que está no chão. E Jeremias, muitos anos depois de Davi, diz que Deus daria pastores ao povo segundo o seu coração, tendo exatamente a Davi como modelo. Porque Deus disse que Davi seria um homem segundo o seu coração. E onde ele diz isso? Em 1 Samuel 13:14. Quando Deus rejeita Saul,
ele já diz que vai colocar um sucessor que é segundo o seu coração. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então veja que quando Deus rejeita Saul, porque Saul é outro que se rebela contra Deus e não muda e não aceita mudar, Deus diz que Davi seria um rei segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus não quer dizer que seria um homem perfeito e sem pecado. Pelo contrário, nós vimos quantos erros Davi cometeu e quanto ele pecou gravemente, né, naquele episódio de Urias o Heteu, adulterando com Batseba e depois matando o marido dela para ficar com ela. Mas tem uma coisa, Davi, nestes graves pecados, quando ele foi descoberto, imediatamente ele se arrependeu, pediu perdão. Nós temos registrado na Bíblia a confissão e o pedido de perdão de Davi, que é o Salmo 51, a mostrar que ele queria caminhar para a perfeição. Mas a sua família não era nada perfeita. Irmãos, se existe uma falha em Davi grave, é a sua vida familiar. Embora ele seja um homem segundo o coração de Deus, embora nós possamos nos espelhar em Davi na sua disposição de se arrepender dos pecados, na sua dedicação a Deus, no seu louvor, na sua adoração, na sua humildade, na sua sinceridade, na sua fidelidade aos compromissos assumidos, nós não podemos nunca ter Davi como exemplo de marido e como exemplo de pai. Ele foi um péssimo marido e foi um péssimo pai. E isso por quê? Porque ele não foi tratado como um bom filho. Veja que, enquanto filho, nós o vemos sempre solícito e obediente ao seu pai Jessé. Cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Quando o profeta Samuel veio ungir a um dos filhos de Jessé como rei, nem chamado para o banquete com o profeta e juiz, ele foi. Aliás, ele não era mais juiz. Ele foi. Não é, e vamos aqui já tirar de pronto a afirmação de que Davi era um filho bastardo. Há algumas pessoas que dizem que Davi era um filho bastardo, um filho fruto de um adultério ou de um relacionamento irregular de Jessé, e por isso era desprezado. Porque ele diz: em pecado fui concebido e em iniquidade me concebeu minha mãe. Quando ele fala isso no Salmo 51, ele está falando da natureza pecaminosa de cada um de nós. Todos nós somos dotados da natureza pecaminosa vinda de Adão. É isso que Davi está falando. Davi não está falando que é fruto de um adultério, como alguns dizem por aí. Não há base nenhuma para isso, porque se fosse assim, a Bíblia diria, como disse com relação a Jefté, mas não disse com relação a Davi. E a Bíblia nunca esconde nada de irregular das personagens bíblicas. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada fala que a mãe de Davi era uma serva de Deus. Olha lá o Salmo 86, versículo 16.
Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Portanto, a mãe de Davi, este salmo é o Salmo 86. O Salmo 86. E o Salmo 86 é uma oração de Davi. É o título do Salmo. Então, Davi disse que sua mãe era serva de Deus. Então, ela não era adúltera. Então, já daí se desmonta essa história. Agora, Davi, por ser caçula, por ter um gentil aspecto, era escanteado. Não tinha um físico vistoso como tinham os filhos mais velhos de Jessé, tanto que os filhos mais velhos de Jessé eram soldados do exército de Israel. Então, por causa disso, ele era menosprezado. E este menosprezo que ele sofreu na sua casa foi fundamental para ele não ter uma vida familiar no futuro a contento. Tomemos cuidado como criemos nossos filhos. O caráter do ser humano ele é formado até os 3 anos de idade. A socialização é feita em casa. É em casa que nós ensinamos os valores morais e sociais dos nossos filhos. Com que eles estiverem em casa é que eles vão viver na sociedade e vão formar as suas famílias. Davi não teve uma boa educação no sentido de afeto, de consideração, e ele cresceu com esta falha, com esta ausência. E mesmo depois de ter sido ungido rei pelo profeta Samuel, ele continuou sendo menosprezado. Nós vemos a maneira como seu irmão Eliabe o trata quando ele vai levar víveres para os seus irmãos por ordem do seu pai, quando eles estavam para guerrear na batalha contra os filisteus. Quando Golias, o gigante, todos os dias desafiava os soldados de Israel. Davi chega com aqueles alimentos e Eliabe o trata mal, mesmo sabendo que ele era o rei de Israel, porque a família sabia, porque tinha visto a unção. Então, Davi não se formou bem na sua casa, não foi bem formado, não teve afeto, não teve carinho, e isso pesaria muito na vida de Davi. Tanto que, quando Davi soube que quem vencesse o gigante teria liberação dos impostos pelo rei para a família e se casaria com uma das filhas dele, ele logo topou. Por quê? Porque ele queria sair de casa. Eis o problema, irmãos. Problema de pessoas que querem se casar para sair de casa. Não querem se casar para terem filhos, para montar uma família, para servir a Deus, para dar continuidade ao nome da família. Eles querem o casamento como uma fuga. Por quê? Porque não vivem bem em casa, são menosprezados, não têm afeto, não têm carinho, não são considerados. Davi ficou feliz porque venceu o gigante e Saul já o reteve. Ele não precisou mais voltar para casa. E o tempo passou, e ao invés de ele se
interessa por casar com Merabe, que era filha de Saul, e nada melhor, porque ele sabia que ia ser rei de Israel, do que virar genro do rei. Mas Saul, que já tinha iniciado a sua inveja e o seu ciúme com Davi, vendo em Davi aquele que o profeta Samuel disse que iria sucedê-lo, ele oferece Mical, que era apaixonada por Davi. E aí Davi, irmãos, casa mal. Davi casa mal, porque casa por paixão. Casa sem ter o conhecimento dos sentimentos, sem ver as consequências do seu ato. Ele queria ser genro do rei de todo jeito, porque achava que assim ele se tornaria rei, até porque Jonatas, que era o herdeiro, já tinha aceitado que Davi reinasse, porque Jonatas era um homem de Deus, e ele sabia que Davi era o escolhido de Deus. Então ele queria posição social, aproveitou que Mical era apaixonada por ele, e ele casa por interesse. Mical era apaixonada por ele. Davi tinha fama já no reino. Todos fatores que não têm nada a ver com um casamento. É lógico que eu vou casar com alguém quem eu goste, mas eu preciso saber se é da vontade de Deus o meu casamento. Eu preciso buscar a Deus, porque no meu casamento eu vou formar uma família, e esta família eu tenho que continuar a minha vida espiritual. E o homem tem que saber que será o sacerdote deste lar, que levará a esposa e os filhos à presença de Deus, que deverá criar os filhos na doutrina e na amonestação do Senhor. Este é o significado de formar família. A família faz parte da nossa vida espiritual, a família faz parte do nosso ministério, a família faz parte da nossa condição de servos de Deus. É um ambiente em que aqui na terra eu prosseguirei, saindo da família dos meus pais, a servir a Deus, levando-os a servir a Deus e fazendo com que minha família seja um sustentáculo da minha vida espiritual. Porque é o ambiente em que Deus quer se manifestar. Agora, quando eu penso no casamento, em formar família, para ter dinheiro, para ter posição social, para ter mero desfrute sexual, isso não dá certo. Para fugir da minha casa, da casa dos meus pais, onde eu não me sinto bem, isso não dá certo. Foi isso que Davi fez, irmãos. O dote que Saul pediu, que eram 100 prepúcios de filisteus, para que Davi matasse 100 filisteus. Porque a esperança de Saul é que, na procura dele matar 100 filisteus, um filisteu o mataria. Ele mata 200, leva o dobro, casa com Mical. Mas a paixão é carnal, a paixão é passageira. E quando Mical percebe que o pai quer matar Davi, e quando Mical fica sabendo que Davi seria morto na sua própria casa, Mical avisa Davi. Davi resolve fugir, mas ela não vai com ele. Ela deixar a posição de princesa para seguir um homem foragido e procurado pelo rei? A paixão desaparece quando surge o problema, quando surge a dificuldade, quando surge as adversidades da vida. Quando vem o desemprego, vem a doença, vem a incompreensão. Aí a paixão desaparece. Porque a paixão, ela só se preocupa com o desfrute, com o gozo, com o bem bom,
como diz o povo. Davi tem que ir sozinho, fugir sozinho, com a roupa do corpo. Mical não o acompanha. E ele tem a grande decepção. E esta grande decepção que Davi tem vai fazer com que ele não dê mais valor às mulheres. Ele próprio admite que não dava valor às mulheres. Não é que ele fosse homossexual, como dizem por aí. Que o relacionamento dele com Jonatas era um relacionamento homossexual. Nada disso. Davi era homem heterossexual e gostava muito de mulher, tanto que teve muitas. Mas ele não valorizava as mulheres. Ele via as mulheres como mero objeto. Ele via as mulheres como mero instrumento para os seus interesses. Ele só demonstrou afeto e consideração e carinho com Batseba. As outras mulheres, por causa da decepção que ele teve com Mical. E é interessante ver que quando ele chora a morte de Jonatas, o seu grande amigo, ele diz assim, capítulo 1 do 2º livro de Samuel, versículo 26. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Primeiro, ele chama Jonatas de irmão, então não tem nenhuma conotação erótica ou sexual aqui. Segundo, ele diz que o amor que ele tinha por Jonatas, a consideração, o cuidado, era muito maior do que o que ele tinha com as mulheres. E olha que nesse tempo ele já tinha algumas mulheres. Porque a sua experiência com Mical lhe trouxe uma profunda mágoa, um profundo trauma. E ele nunca se apegou a uma mulher, a não ser com Batseba, com carinho, com afeto. Tanto que, depois que ele é largado por Mical, e para piorar a situação, Saul entrega Mical para outra pessoa. E Mical se casa com outra pessoa. Davi vai casar-se com Ainoã, vai casar-se com Abigail, a viúva de Nabal, sente atração por ela e ela por ele. Mas veja que essas mulheres, e ao ter mais de uma mulher, ele já adota poligamia, que já não era da vontade de Deus, já não era o princípio de Deus. Mas ele usa as mulheres. Essa é que é a verdade. Tanto que não tem filhos com elas enquanto não vai para Hebrom. Ele só começa a ter filhos em Hebrom. Ou seja, casou com Ainoã, casou com Abigail, depois vai casar com Agite, e assim vai se casando com várias mulheres. Quando ele se torna rei, ele começa a fazer os casamentos políticos. Tanto que a mãe de Absalão era a filha de um rei. Era um casamento político, um assento político. Ele casava com as filhas dos reis vizinhos para impedir que os reis vizinhos se tornassem inimigos de Israel. Ou seja, ele sempre usou as mulheres como instrumentos dos seus interesses e não com o propósito de formar uma família. Ele não queria mais se comprometer com nenhuma mulher por causa da experiência nefasta que tinha tido com Mical. E quando Isbosete, que era o filho de Saul, que concorria com ele pelo reino, quis fazer acordo com ele, quis fazer paz com ele,
ele exigiu que Mical lhe fosse devolvida. E aí ele se vinga de Mical. Mas quando Mical vem, ele já não queria mais Mical como mulher. O relacionamento entre eles nunca foi bom. Tanto que Mical, quando ele traz a arca para Jerusalém, publicamente o censura e o repreende. E Davi responde a esta repreensão e censura duramente. E a Bíblia diz que, por Mical ter se voltado contra o rei, o ungido de Deus, e seu marido, ela se tornou estéril e morreu sem ter filhos. Teve uma maldição de Deus. Porque não houve mais nenhum amor, nem nenhuma consideração. E veja que Davi tinha um filho com cada mulher. Ele, pelo que se percebe, ele tinha filhos com as mulheres simplesmente para fazer descendentes, para perpetuar a família real, para que a sua casa, conforme promessa de Deus, reinasse para sempre sobre Israel. Ou seja, as mulheres eram meros instrumentos para que ele tivesse satisfeitos os seus interesses políticos, militares e sociais. Não é um bom marido isso, porque o marido, segundo a vontade de Deus, é aquele que deve demonstrar amor à sua esposa. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É aquele que se sacrifica pela mulher. É aquele que está disposto a morrer pela mulher. É aquele que dá afeto, dá carinho, dá cuidado para a mulher. Davi simplesmente procriava com suas mulheres, para que tivesse uma casa real que subsistisse. Davi usava as mulheres, não tinha sentimento por elas. Foi ter sentimento por Batseba, que não era sua mulher. Acabou pecando e fazendo de Batseba sua mulher. Com ela, ele demonstrou afeto e carinho. Teve 4 filhos com ela. E ela esteve ali com ele até no leito de morte. E dela veio o sucessor, Salomão, que o profeta deu o nome de Gedidias, que quer dizer amado por Deus, demonstrando o amor e o carinho que houve só entre Davi e Batseba. Então, Davi não foi bem criado e não formou bem o seu lar. Logicamente, os seus filhos, que surgiram nesta família, eram filhos problemáticos. Filhos que viam suas mães sendo meros instrumentos de poder do seu pai, Davi, que não demonstrava afeto e carinho por elas, que só se preocupava com suas campanhas militares, com o seu governo, e que era ausente completamente da educação dos filhos. Nós temos algumas passagens bíblicas que demonstram como Davi era extremamente ausente dos seus filhos. Veja que Saul, com todos os problemas que tinha, quando Saul foi morto, na batalha estavam todos os seus filhos, menos Isbosete. Tanto que todos os seus filhos morreram ali. Saul sempre estava junto de Jonatas. Jonatas sempre estava junto de Saul. Saul se fazia acompanhar dos seus filhos. Saul era amigo dos seus filhos. Davi não. Nós não vemos nenhum filho de Davi junto com ele na batalha. Nós não vemos Davi conversando com nenhum filho, a não ser com Salomão quando já estava no leito de morte. Davi era um pai ausente,
como muitos pais hoje são. Se preocupam com o trabalho, se preocupam com o serviço, em sustentar os seus filhos, em dar boa vida para os seus filhos, mas não demonstram afeto, nem carinho, nem cuidado para com seus filhos. Eu mesmo, irmãos, hoje me penitencio, porque não fui um pai a contento para os meus filhos. Muitas vezes a igreja me tomou muito mais tempo, o serviço me tomou muito mais tempo para os meus filhos. E houve um período que eu fiquei afastado do serviço, e hoje eu até compreendo que este período foi para que a minha ausência não fosse total, como foi a de Davi. Para que um pouco eu pudesse me dedicar aos meus filhos. Não cometa este erro que eu cometi, não cometa este erro que Davi cometeu. Alguns episódios bíblicos mostram esta ausência completa de Davi na vida dos seus filhos. Veja que Amnon, que era o primogênito de Davi, ele tinha intimidade e desabafava e externava os seus sentimentos com um primo, Jonadab, e não com o pai. Veja que Amnon seria o sucessor, pela teoria, ele seria o sucessor de Davi, porque era o primogênito, era o filho mais velho, era com quem Davi devia ter seus segredos, ter a companhia, como era Saul e Jonatas. Mas Amnon vai adotar, entre aspas, como pai, o seu primo Jonadab. E você encontra isso lá em 2 Samuel 13, 3 e 4. Veja que, para Amnon conversar com seu pai, ele teve que fingir que estava doente. Aí chegaram para Davi e falaram: oh, seu filho está muito doente. Aí que ele foi visitar o filho. Veja a que ponto chega. O filho tem que fingir que está doente para poder ter a visita do pai. Olha a ausência que era o pai Davi. Como ele era ausente. E quando Amnon abusa da sua meia-irmã Tamar, Davi não toma nenhuma providência. Isso causou um escândalo no reino. Tamar fez questão de mostrar para todo mundo que ela tinha perdido a virgindade por ter sido estuprada pelo seu irmão, meio-irmão Amnon. Davi não faz nada, não toma nenhuma atitude. Isso faz com que Absalão resolva matar Amnon. E para os irmãos verem mais uma vez a ausência de Davi, Absalão sabia que Davi nunca frequentava as festas familiares, nunca ia nas comemorações dos filhos. E por isso ele montou uma festa para nessa festa matar o Amnon. Por quê? Porque ele sabia que Davi não caía, não iria, como não foi. Ele até convidou o pai, mas ele sabia que o pai não ia. Um homem completamente ausente da convivência com os filhos. Nem nas festas familiares ele ia. Depois, quando Absalão foge por ter matado Amnon, Joabe consegue que Absalão volte. Durante 2 anos, Davi se recusa a conversar com Absalão. Davi nem fala com Absalão. E quando Joabe consegue que ele encontre Absalão, aí foi pior. Era melhor que não tivesse falado. Davi foi extremamente frio e formal com Absalão. E isto fez nascer em Absalão o rancor, a mágoa, o ressentimento que o levou a se rebelar contra o pai e a derrubar o pai do trono. Absalão acertou no que fez? Não. Absalão descumpriu o mandamento de honrar pai e mãe. Absalão se rebelou.
Rebelião é igual pecado e feitiçaria. Mas quem motivou tudo isso foi Davi. Ele sempre foi um pai ausente, um pai que nunca demonstrou afeto nem carinho, omisso, e que foi extremamente frio com Absalão. Um outro elemento para cumprir a promessa que fez com Jonatas, ele traz Mefibosete, que era filho de Jonatas, para comer à mesa com ele. Davi tinha mais intimidade com Mefibosete do que qualquer com os filhos. Veja que Saul, todas as refeições que são mencionadas no período de Saul, Jonatas estava com ele e Davi também. Mas Saul sempre colocava os seus filhos junto dele, mesmo nas atividades como rei. Davi pôs Mefibosete para comer com ele na mesa do rei, mas não os seus filhos. E por fim, Davi nunca foi. Depois dos episódios envolvendo Aminon, Absalão, ele perdeu completamente a autoridade e a moral, né, como dizem. Mas a Bíblia diz que Davi nunca repreendeu Adonias, nunca disse não para Adonias. E é justamente Adonias que vai se rebelar contra o pai no final da vida dele, querendo tomar o trono antes mesmo de Davi morrer. E veja que se não fosse isso, Davi não tinha posto Salomão no trono. Davi já estava doente de cama e ainda não tinha posto Salomão, que Deus mandou que fosse Salomão, tão distante que ele era dos filhos, que nem preparou Salomão para o reino. Nem preparou Salomão para o reino. Ninguém sabia quem ia reinar, porque Davi nunca se preocupou em ensinar algum dos filhos para reinar, em ter a companhia de um dos filhos. Vejam como Davi foi um fracasso como pai. Como ele não pode ser exemplo de pai. E essa é a família de onde vem Jesus. E esta é a casa real. Por quê? Deus é misericordioso. Mas vejam, irmãos, quantas dores, quantos problemas, quantos fracassos teve a família de Davi. Porque Davi nunca foi um sacerdote do lar. Porque Davi nunca foi um bom pai. Porque Davi nunca foi um bom marido. E Deus é tão sábio que foi justamente um filho de Batseba com Davi que se tornou rei. E mais, Jesus vai descender de outro filho de Batseba, Natã. Por quê? Porque foi um pedacinho da família de Davi onde houve afeto, onde houve amor, onde houve carinho. Onde, acidentalmente, a família cumpriu o seu papel. É por isso que o nosso comentarista diz que é uma família nada perfeita. Tudo de errado na família de Davi. E quantos problemas isto não trouxe para Israel? Porque, em razão de todos esses problemas, Salomão vai ter também uma carência afetiva e um descuido para com as mulheres igual o seu pai. E é esse descuido para com as mulheres. E é este desprezo para com as mulheres que vai fazer com que Salomão também tenha casamentos políticos
também monte um harém muito maior que a do seu pai, porque Davi trouxe a cultura do harém, que é uma cultura que desvaloriza a mulher. Não é à toa que hoje, onde nós temos haréns? Nos países muçulmanos, pois a religião islâmica também desvaloriza muito a mulher, é aí que o diabo vai reintroduzir a idolatria em Israel, que vai levar à divisão dos reinos depois da morte de Salomão. Tudo por causa de uma má estruturação da família. De uma família que, como toda família, era imperfeita. Mas esta, como diz o nosso comentarista, era nada perfeita. Porque Davi nunca fez o que um marido devia fazer, o que um pai devia fazer. E só num pequeno instante se comportou como um marido deveria se comportar, que foi com Batseba. E só no leito de morte se comportou como um pai devia se comportar com Salomão. E é por isso que, apesar do desastre familiar de Davi, Israel só iria quebrar 40 anos depois. Amém.